que nós vamos utilizar para preparar as nossas receitas. Nós vamos começar falando da forma. A forma tem números, modelos, materiais, tamanhos. O que eu tenho para falar para vocês é que sempre que for investir numa forma, invista numa forma que tenha um material de qualidade. Por quê? A forma, quando ela tem um material de qualidade, ele vai ser mais espesso, o que vai fazer que o seu bolo asse mais uniformemente no forno. A forma, quando ela não é de um material muito espesso, a tendência é que seu bolo queime nas laterais, queime no fundo e o centro do bolo ainda vai estar cru. Então, sempre que possível, claro, invista em uma forma que tenha um material mais espesso. Uma coisa que eu gosto muito é que quando eu vou assar os bolos, eu coloco em 3 formas do mesmo tamanho. Por que eu distribuo as massas? Porque assim eu vou ter as camadas certas do bolo. E outra coisa, quando você vai assar toda a massa numa forma mais alta para depois dividir o seu bolo, você corre o risco de o seu bolo ficar dourado nas laterais, em cima e no fundo, e o meio do bolo ainda está cru. Porque como ele tem muito mais massa, ele vai demorar mais para assar, o que vai gastar muito mais gás. O bolo com as formas individuais, ele vai assar muito mais rápido do que uma forma mais alta. Então você acaba economizando no gás se você investir em 3 formas do mesmo tamanho. Toda vez que vocês forem colocar bolo na forma, sempre deixem um espaço para a massa crescer. A minha forma é de 4 centímetros. Então o que eu vou fazer vai ser deixar 2 centímetros de massa e 2 centímetros de sobra. Toda vez que forem colocar bolo na forma, deixem 2 centímetros de folga para o seu bolo ter espaço para crescer e assim a massa vai durar muito menos na parte de cima. Uma dica é sempre untar bem a forma antes de colocar o bolo. Eu tenho usado e recomendo esses sprays desmoldantes, eles ajudam muito, são muito eficazes. Mas se você não quiser investir num spray desses, vocês podem, tiverem alguma dúvida em relação a untar a forma, você pode colocar uma tira do tamanho do fundo da forma de papel manteiga, que também vai ajudar muito na hora de desenformar. Para as receitas que nós vamos fazer aqui no curso, nós vamos utilizar formas de aro 15 e formas de aro 18. Agora vamos falar um pouquinho da batedeira. Batedeira pode ser portátil ou orbital. Qual a diferença entre elas? A batedeira portátil ela é muito mais prática e muito mais fácil de se manusear. Porém, ela é indicada para massas leves, a velocidade dela não é tão alta, ela não é recomendável para você utilizar todos os dias. A batedeira orbital, elas são mais potentes, elas possuem uma hélice que gira em torno do próprio eixo, o que faz com que a sua massa fique mais homogênea. Ela tem uma velocidade mais elevada e são mais indicadas para usos profissionais. Então, se você for investir em uma batedeira para uso profissional, eu indico para vocês uma batedeira planetária. Temos também o fouet, que é o famoso batedor de ovos. Ele tem essa haste curvada, que pode ser de inúmeros materiais, como aço inoxidável, silicone. Eu indico para vocês o de aço inoxidável. Por quê? Porque ele é mais resistente. Então a durabilidade dele é muito maior. E ele pode tranquilamente substituir a batedeira em algumas receitas. Outro utensílio muito útil na cozinha é o micro-ondas. O micro-ondas você pode derreter chocolate, manteiga, aquecer o leite ou até mesmo aquecer a água. Uma dica que eu tenho em relação ao micro-ondas é: se você for derreter chocolate no micro-ondas, tome muito cuidado para você não queimar o seu chocolate. O que eu faço? Eu derreto meu chocolate sempre no micro-ondas. O que eu faço é colocar 30 segundos, misturo, coloco mais 30 segundos, misturo. Se for o chocolate ao leite ou se for o chocolate branco, 1 minuto é o suficiente. Agora, se você for utilizar um chocolate 70% ou 80% cacau, você vai ter que colocar 1 minuto e meio. Quando você tirar desse 1 minuto e meio, ele vai estar aquecido, mas ainda vai ter alguns pedacinhos sem misturar. O
que você deve fazer é ir misturando na mão até ele derreter totalmente. Não leve ele de volta ao micro-ondas. Se você tiver alguma dúvida em relação a derreter chocolate no micro-ondas, derreta em banho-maria. Não coloque no micro-ondas se você não souber utilizar, porque você pode perder o seu chocolate. Para quem vai empreender na área da confeitaria, alguns utensílios são obrigatórios, como uma balança de precisão. Você não precisa investir numa balança muito cara, você pode comprar uma balança baratinha. O importante é que você consiga pesar os seus ingredientes. Diferentemente de fazer um prato salgado, o doce ele precisa de precisão para ele não desandar. Então, para você fazer corretamente receitas de confeitaria, é importante que você invista em uma balança. Mesmo com xícaras ou colheres de medida, se você não souber colocar, você pode errar a quantidade. Então, a balança te ajuda muito. A balança ajuda muito para aqueles que querem fazer bolos, ou fazer tortas, ou fazer doces. Então, invista numa balança. Para quem vai trabalhar com confeitaria, é importante que você invista em uns discos de apoios, que são esses suportes onde você vai colocar o seu bolo, você vai manusear o seu bolo. Você vai colocar numa bailarina ou nesses pratos giratórios, você vai colocar o bolo aqui em cima e você vai precisar pegar o bolo, levar para a geladeira ou até mesmo levar ele para entrega. O que você vai precisar é estabilidade para o seu bolo ter um apoio e não desmontar. Então, você pode investir num disco desses de MDF ou até mesmo num disco desses de papelão, desde que sejam bem rígidos e consigam suportar seu bolo. Outra coisa que nós vamos utilizar na decoração do nosso bolo vai ser espátula. Essas espátulas de alisamento. Nós vamos precisar de espátulas, deixa eu pegar a branquinha aqui. Nós vamos precisar de uma espátula que tenha um ângulo de 90 graus, porque nós vamos precisar que ela fique reta para fazer o nivelamento perfeito no nosso bolo. É importante que você tenha uma espátula de alisamento. Sem ela, você não vai conseguir alisar seu bolo, seja para cobertura de chantilly ou para cobertura de buttercream ou até mesmo para cobertura de blindagem no ganache. Então, é essencial que você tenha uma espátula de alisamento. Agora vamos falar um pouquinho do forno. O forno é importantíssimo que cada um conheça seu forno. Eu vou falar o tempo de cozimento aproximado, o que vai ser no meu forno. Eu vou utilizar um forno elétrico. Se o seu forno for um forno de botijão de gás ou se ele for de gás encanado, ele vai aquecer de uma outra forma. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. O forno a gás, ele tem mais circulação de ar, o que vai fazer com que ele tenha mais umidade. Isso vai deixar a temperatura um pouco mais baixa do que o forno elétrico. O forno elétrico, como ele é aquecido com resistência, ele não tem esse problema de ter umidade e circulação de ar. Se você for utilizar o forno a gás, você tem que deixar a temperatura dele 15 graus a mais do que eu vou falar aqui no meu forno elétrico. Uma dica é sempre fazer o teste do palito antes de tirar o bolo do forno. É só colocar um palitinho no meio da massa. Se sai úmido, você deixa mais um pouquinho. Se ele estiver seco, você retire o bolo do forno. O bolo não pode ficar no forno depois de assado. A massa começa a ficar seca e você vai ter um bolo muito ressecado. Não vai ter aquela massa úmida gostosa.